Bom, como vimos aí, as pessoas também estão divididas entre a legalização ou não dos jogos de azar. Deputado Felipe Carreiras, eu vou voltar ao senhor, dado o argumento que nós ouvimos agora do senador Eduardo Girão, mas eu quero acrescentar também um ponto de vista que, dada a sua resposta anterior. O senhor disse que pelo CPF o Estado brasileiro vai controlar se a pessoa está jogando muito ou não, se ela insiste em jogar. Seria o quê? Um Big Brother para saber se a pessoa está exagerando no jogo? É isso? Isso prevê a lei, esse projeto de legalização também? No projeto de legalização, a Receita vai ter 100% da informação online do gasto do jogador. Tá, mas a Receita tem uma preocupação muito clara, ela já faz isso com qualquer transação financeira para evitar sonegação. Mas a Receita compartilharia esses dados? Olha, esse CPF está jogando toda hora aqui nesse CNPJ? É isso? Não, porque tem a questão da proteção de dados. É óbvio que ela não vai poder, mas ela vai ter o controle para um jogador que eventualmente esteja querendo fazer lavagem de dinheiro através do jogo, ela vai ter o controle com ferramentas de segurança para saber se vai ter esse tipo de dispositivo para estar burlando. É aí que eu quero dizer. Um familiar vai ter o controle através de uma denúncia se o jogador está jogando de forma compulsiva e a Receita, com os órgãos de segurança, vai poder ver, sim, se esse jogador está jogando de forma compulsiva para poder proibir o jogador. O que eu quero dizer é que os órgãos de segurança e de arrecadação terão as informações necessárias, seja para punir o jogador que está eventualmente querendo utilizar o jogo para lavagem de dinheiro, e vai ter as ferramentas necessárias na questão de saúde para proteger um jogador que está ultrapassando o limite da sua sanidade do jogo e com a denúncia de um familiar. Então, é aí que eu quero dizer, então esse Big Brother, essa vigilância não vai existir, é uma questão interna e instrumentos de segurança e de saúde para a questão do controle do governo. É bom que isso fique bem claro para quem está nos assistindo. Eu tenho uma dúvida, Adalberto, em relação ao que o senador Eduardo Girão colocou em relação ao número do turismo no Brasil. Ele disse que o turismo no Brasil incrementou 226% de turistas internacionais. Foi isso só para eu entender, senador? De 95, deputado, de 95 a 2019, foi um incremento, segundo a Organização Mundial do Turismo, de 219% no Brasil, sem jogo de azar. Então, eu vou dizer para Vossa Excelência, para quem está nos assistindo, é importante ele colocar isso para a gente. Vejam os números vexatórios de atração turística internacional do Brasil nos últimos 20 anos. Isso são dados públicos e quem quiser pode dar um Google depois, tá? O Brasil foi o único país que recebeu, em sequência, os maiores eventos mundiais. O Brasil recebeu Jornada Mundial da Juventude, em 2012. O Brasil recebeu Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, e o Brasil, senador Eduardo... E o Pan-Americano também, deputado. Ultrapassou... Como é? E um Pan-Americano também. Um Pan-Americano, o Brasil nunca ultrapassou o número de 7 milhões de turistas estrangeiros. Por que, deputado? São números, eu não vou colocar a pandemia no meio, eu estou colocando antes da pandemia. São números vexatórios. O Brasil perde para a Argentina. O Brasil, com todos os atrativos turísticos, o Brasil perde para a Argentina. Ou seja, esses números que foram fornecidos pela OMT, é bom que a gente enxergue a atração turística internacional. Então, o Brasil está passando vergonha no que diz respeito a isso. E quando a gente fala do doente do jogo, por favor, quem está nos assistindo, senador Eduardo Girão, vamos fazer uma reflexão. O jogo está existindo. Já tem gente viciada em jogo. Se o governo controlar, ele pode tratar. Eu estou dizendo a vocês, está aqui na palma da nossa mão. Os veículos de comunicação estão anunciando. As grandes emissoras de TV ligadas à igreja, estão aceitando o patrocínio de empresas de jogo de aposta. Então vejam que hipocrisia é essa. Que país é esse? Ou seja,
O que nós estamos propondo são práticas internacionais seguras do jogo responsável. Eu estou citando, do G20, 18 países têm jogo de apostas legalizado. O Brasil precisa olhar com profundidade para o recurso que ele está perdendo. Eu vou dar um número para o senador Eduardo Girão, porque eu acho que ele não fez a conta do que o Brasil está perdendo. As loterias da Caixa Econômica arrecadam por ano 17 bilhões e 400 milhões de reais. Eu repeti, não é fácil, não é difícil, tá, senador, fazer essa conta, o senhor pode fazer, chamar a sua assessoria. Se foi arrecadado 17.400 bilhões, né? Imagine o que esses jogos online, que estão 24 horas por dia, o que os cassinos poderão trazer. A estimativa é de algo em torno de 80 bilhões de reais, e o Brasil está jogando no lixo aproximadamente 20 bilhões de reais para arrecadar de imposto. Eu não sei se o senador Eduardo Girão sabe, quem está nos assistindo, a metade da jogatina da Caixa histórica, das loterias da Caixa, banca o esporte brasileiro. O que seria do esporte brasileiro se não fossem os jogos de aposta da loteria da Caixa, a educação, a saúde e o Fundo Nacional de Segurança Pública. No nosso relatório, a gente não vai inventar a roda. A gente vai pegar uma parte dos impostos que estão indo para o exterior e não estão vindo para o Brasil, e vamos colocar para um Fundo Nacional de Segurança, vamos colocar para a educação, para a saúde, para investimentos no esporte. O esporte não só forma medalhista nem campeão, o esporte é uma ferramenta de inclusão social, ou seja, a gente vai dar o destino certo, vai gerar emprego, vai gerar oportunidade. Eu tenho certeza que Deus quer que as pessoas tenham dignidade. Uma pessoa que está atrás de uma banca de bicho, de um jogo secular, que quem anda na periferia do nosso Brasil, a gente vê que sai de uma igreja, e do lado de uma igreja tem um trabalhador e uma trabalhadora num jogo de bicho e sustenta a sua família e merece a dignidade, eu repito, de ter a sua carteira de trabalho assinada. Ter a sua carteira de trabalho assinada dialoga com dignidade. Quem trabalha contra isso é a favor da hipocrisia e está distante do Brasil real, que tem o jogo fazendo parte da sua cultura. Bom, senador, por gentileza, o seu tempo de manifestação também, porque outros argumentos foram colocados nesse debate aí. Olha, esse debate eu queria que levasse 2, 3, 4, 5 horas para a gente poder aqui, eu estou com estatísticas oficiais do Brasil e de fora, e é justamente isso que a Câmara deveria fazer. Se tivesse respeito às pessoas, ela deveria trazer a sociedade para debater esse assunto, sem fazer de forma sorrateira e de forma virtual uma votação tão importante que impacta. Eu peço ao nosso colega deputado que reflita sobre usar o nome de Deus. Né? A gente está vendo aí que as entidades religiosas do país inteiro são contra e estão mobilizadas contra, e a CNBB foi além. A CNBB diz que esse assunto é tão delicado, tão importante, que ela vai acompanhar atentamente o voto de cada deputado federal e vai publicizar com relação a isso. Ela fez uma análise técnica dizendo que não tem emprego gerado nenhum, isso é falácia, dizendo que não tem arrecadação nova nenhuma, isso é falácia. Está aqui, se você pegar 1% do PIB, que geralmente é o que movimenta a legalização de jogos de azar no mundo, você tem 74 bilhões de reais que poderiam ser mobilizados. O senhor já falou aí, são 17,4 bilhões dos jogos da Caixa Econômica que não viciam. Essa é a grande diferença para os bingos que o senhor quer e para os cassinos que o senhor quer, porque ali vai tirar até o último centavo da pessoa, até ela perder a sua dignidade. Falando em dignidade, isso precisa ser entregue para as pessoas. E tem 9,9 bilhões dos jogos ilegais que, diga-se de passagem, não vão acabar. Porque a cultura
de um país que libera os jogos de azar, que legaliza a jogatina, faz com que aumente, olha, por mais contraditório que possa ser, que aumente a quantidade de jogos ilegais. Você pega a página do FBI, quem quiser, basta acessar a página do FBI do ano de 2020, logo no começo da pandemia, eles mostraram centenas de casos de jogos, de ações, de operações em jogos ilegais nos Estados Unidos. Olha só, Estados Unidos. Associação Nacional do Jogo mostrando também isso, a proliferação dos jogos de azar ilegais. Então não acaba. Quer um exemplo que não acaba, Adalberto? Para a gente, eu sei que o tempo está curto, mas um exemplozinho só para a gente ver na lógica, com bom senso. O cigarro foi legalizado no Brasil. O que é que aconteceu? A Anvisa, 2 anos atrás, mostrou que você tem aí 90 marcas de cigarros ilegais comercializados no Brasil. E quer um exemplo que a gente fica de cabelo em pé? A Associação Nacional do Câncer, aí de São Paulo, ela mostra que cerca de 40% de todo cigarro consumido no Brasil é ilegal. Senador. Legalizou, acabou? Muito pelo contrário, isso vai aumentar.